O desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do campeão de MMA, Vitor Belfort, se tornou um dos maiores mistérios da polícia brasileira. No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila foi de carona para o trabalho com a mãe. Ela desceu do carro na esquina da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, e seguiu em direção ao prédio onde trabalhava. A mãe a observou entrar e essa foi a última vez que ela viu a sua filha. Priscila Vieira Belfort nasceu no dia 5 de dezembro de 1974, no Rio de Janeiro. Sua mãe, Jovita Belfort, engravidou muito jovem e teve uma gravidez de risco. O médico sugeriu que a gravidez fosse interrompida, mas logo após ter um sonho com a bebê onde ela dizia que ia ficar tudo bem, Jovita decide manter a gestação e dá à luz a uma linda menina cheia de saúde. Priscila teve uma infância tranquila e feliz ao lado do seu irmão mais novo, Vitor Belfort. Eles eram crianças muito ativas e tiveram a infância e a adolescência ligados ao esporte. Mais tarde, o Vitor se tornaria um lutador de MMA mundialmente conhecido. Priscila teve uma infância saudável e tranquila, porém na adolescência ela passou a enfrentar problemas de saúde, sendo diagnosticada com uma grave depressão. Ela deu início ao tratamento e passou a usar medicamentos para estabilizar a sua condição psicológica. Ela lutou muito durante muito tempo contra a depressão. Mas com o passar dos anos, ela demonstrava claros sinais de melhora, voltando a sair com os amigos e se dedicando aos estudos. Priscila era descrita como uma moça muito amável, inteligente e estudiosa. Extremamente sensível, ela gostava de dedicar o seu tempo às causas humanitárias, participando de vários projetos sociais. No ano de 2004, Priscila havia se tornado funcionária pública e trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, órgão da prefeitura, que ficava na época no centro do Rio, próximo ao Morro da Providência. A mãe conta que, apesar de ela estar aparentemente bem, em alguns momentos a Priscila ainda apresentava pequenas recaídas do seu quadro depressivo. Mas ela era muito disciplinada em seu tratamento e até então levava uma vida normal, trabalhava, fazia faculdade e estava inclusive namorando. Na semana em que aconteceu esse caso, Priscila aparentava estar bem. Porém, ela estava enfrentando problemas no seu relacionamento com o namorado, o Luiz Cláudio Fortes. Luiz era filho de um político importante na época e estava pressionando a Priscila para firmar um compromisso entre eles. Priscila, no entanto, não estava segura quanto à relação dos dois, pois eles brigavam muito e ele era um rapaz muito ciumento e possessivo. Como uma forma de pressionar a namorada, Luiz teria marcado um jantar em sua casa, na quarta-feira, 2 dias antes do seu desaparecimento, segundo ele, com a intenção de apresentá-la à sua família. Priscila teria ficado muito chateada por ele ter tomado essa decisão sem consultá-la e decidiu não ir. No dia seguinte, ele foi até sua casa e a convidou para ir a um lugar reservado para conversarem. Quando Priscila retornou para casa, ela estava muito estranha, calada. A mãe Jovita percebeu que algo a estava incomodando e então ela desabafou que estava querendo terminar o namoro com o Luiz. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, do dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, então com 29 anos, acordou cedo e disse à sua mãe que não estava querendo ir trabalhar naquele dia. Ela disse que não estava bem, que estava com dor e sentindo muita cólica. A mãe, preocupada, deu um analgésico para a filha e insistiu para que ela fosse trabalhar. A mãe diz a ela que a levaria até o trabalho e, caso ela continuasse a não se sentir bem, ela iria buscá-la, ou ela pegaria um táxi de volta para casa. A mãe dá a ela R$50 para o táxi e as duas saem de casa. Priscila aceitou a carona da mãe, mas não quis falar muito durante o trajeto e desconversou quando ela novamente perguntou sobre o namoro. Ela desceu do carro na esquina da Avenida Presidente Vargas e seguiu em direção ao prédio onde trabalhava. Jovita a observou entrar no edifício e essa foi a última vez que ela viu a sua filha. Ao retornar para casa, Jovita recebe um telefonema estranho do namorado de Priscila. Ele pergunta se ela estava em casa. A mãe estranhou essa pergunta pelo fato de que ele trabalhava no mesmo prédio em que a filha. Se ele quisesse falar com ela, era só ir até a sua sala. Jovita também percebeu que a ligação estava muito barulhenta e, ao questionar o rapaz, ele disse que estava na rua, ligando de um orelhão.
Achando estranha a situação, Jovita decide ligar para sua irmã, que trabalhava em um prédio próximo, e pede para ela ir até o local de trabalho de Priscila e checar se estava tudo bem. Mas ao chegar no local, a tia constatou que não havia nada de errado. Priscila estava lá trabalhando normalmente em sua mesa. O dia seguiu normal e Priscila manteve sua rotina habitual até o horário do almoço, quando ela saiu para a rua. Ela costumava sair para almoçar com colegas de trabalho ou com o namorado, mas nesse dia, por alguma razão, ela foi sozinha e não voltou. Quando começou a anoitecer, pouco depois do horário em que Priscila deveria ter chegado em casa, a mãe começou a ficar preocupada. Ela passou a telefonar para todos os amigos próximos e familiares. Ninguém sabia de Priscila. Todos se reúnem para organizar uma busca por Priscila. O Vitor e a esposa Joana Prado chegaram em casa com o restante da família. E a mãe foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Chegando lá, ela foi tratada com desinteresse e ouviu dos plantonistas que a jovem deveria estar passeando, que ela deveria esperar ela voltar para casa. Sendo assim, os familiares, juntamente com os amigos de Priscila, organizaram uma busca por conta própria e cada um foi para um lado, rodoviária, hospitais e MLs. Eles fizeram buscas pelas ruas por onde Priscila costumava passar, mas ninguém sabia onde ela poderia estar. Outro fato estranho relatado pela mãe se refere ao comportamento do namorado de Priscila. Ao ser chamado para depor na delegacia sobre o desaparecimento, ele compareceu acompanhado de um advogado criminalista. Até o momento se tratava somente de um desaparecimento, então pareceu estranho ele comparecer com um advogado. Eu acho que realmente ela foi para algum lugar com as próprias pernas. Se ela entrou numa furada ou se ela está escondida, eu não sei, mas eu acredito que ela tomou a decisão dela naquele momento. Naquela sexta-feira, estava entrando o dinheiro do mês dela, do trabalho, né? Que está lá até hoje no banco. Quer dizer, então, se ela fosse fugir, ela ia fugir na segunda-feira, com dinheiro no bolso, né? Com o passar do tempo, o caso tomou grandes proporções. Houve uma grande mobilização para que o desaparecimento fosse amplamente divulgado. Por se tratar de uma pessoa pública, o Vitor usou a sua visibilidade para atrair a atenção para o desaparecimento da irmã. A mídia divulgou fotos e informações sobre a Priscila em todos os veículos de comunicação. A polícia também investigava e fotos com a imagem de Priscila foram espalhados pela cidade. Até que na segunda-feira, dia 11 de janeiro, um pedido de resgate foi feito no telefone do trabalho de Priscila. E 2 dias depois, um outro telefonema foi recebido, dessa vez pela família. Mas como os telefones estavam todos sendo monitorados, a polícia descobriu que a ligação se originava de dentro da penitenciária de Bangu 1. E após pedir uma prova de vida de Priscila e não ter retorno, concluiu se tratar de um trote, com a finalidade de extorquir a família. O tempo passou sem nenhuma novidade no caso, até que em 2007, uma mulher chamada Elaine Paiva da Silva procurou o Ministério Público do Rio de Janeiro e fez uma confissão, provocando uma reviravolta no caso Priscila Belfort. Alegando estar sofrendo ameaças de morte, ela fez uma denúncia. Ela disse que sequestrou e Priscila a mando de um presidiário do Bangu 1 e que a quadrilha envolvia pelo menos 10 pessoas. Elaine contou em depoimento aos promotores que recebeu um telefonema de um preso e ele teria oferecido a ela R$ 1.500 para que ela participasse do sequestro de Priscila Belfort. Ela diz que supostamente Priscila e o namorado tinham uma dívida de R$ 9.000 em drogas e o plano era sequestrá-la para pressionar o namorado. Conforme as palavras dela, a Priscila foi capturada para obrigar um namorado barra pesada a pagar uma dívida. E no fim ela acabou morta por ter visto o rosto dos criminosos envolvidos. A mulher contou que marcou um encontro com a Priscila no centro do Rio de Janeiro para discutir a dívida. A Priscila aceitou e foi rendida ao entrar no carro. Segundo ela, a Priscila teria sido levada para uma casa no bairro do Itaipu e ficou por 1 mês e meio. Depois ela teria sido transferida de cativeiro, onde permaneceu até maio de 2004, quando teria sido assassinada. Em maio, a quadrilha recebeu um telefonema do presidiário
Ele teria afirmado, segundo Elaine, que não conseguiu receber a dívida do namorado de Priscila e sugeriu que eles fizessem o que quisessem com ela. Priscila então teria sido levada para um sítio na localidade de Rio do Ouro, em São Gonçalo, e foi morta com um tiro de 3 no peito. A polícia prendeu os integrantes da quadrilha citados e imediatamente iniciou as buscas, onde Elaine afirmara que Priscila foi enterrada. E nessas buscas aconteceu algo muito bizarro. Através de denúncias, a polícia chegou até um catador de lixo que armazenava ossos em sua tenda. Ao constatar que havia ossos humanos junto aos de animais, a polícia passou a interrogá-lo. Ele contou que vendeu um crânio para um motociclista e que o mesmo tinha um buraco parecendo um furo de bala. Em depoimento na delegacia, o motociclista confirmou a versão e disse que comprou o crânio para usar como um enfeite para sua motocicleta, mas que se desfez do estranho objeto devido aos transtornos que ele teria causado. Segundo ele, sua mulher pediu a separação porque não queria aquela coisa dentro de casa e depois jogou no lixo. A polícia juntou todo esse material encontrado e enviou para a perícia, que confirmou não se tratar de Priscila. Com o desenrolar das investigações, a polícia constatou que o depoimento de Elaine era totalmente mentiroso. Graças à quebra do sigilo telefônico dela e dos demais suspeitos, o delegado concluiu que Elaine não só não falou com a Priscila no dia do crime, como ela afirmara, como também ela não mantinha contato com nenhum dos comparsas que ela mesma citou. No final, ela desmentiu o depoimento e foi diagnosticada supostamente com problemas mentais. E assim, todos os envolvidos na denúncia dela foram soltos. E a polícia voltou a estaca zero na investigação do desaparecimento de Priscila Belfort. Vitor Belfort afirmou na época que Priscila não tinha vício em drogas. E mesmo se isso fosse verdade, a família teria condições de pagar o valor da suposta dívida de R$9 mil. Disse também que, apesar de ter considerado o depoimento de Elaine Paiva contraditório, ela pode ter dito uma meia-verdade, pois ninguém seria louco ao ponto de assumir um crime hediondo como ela assumiu. Depois disso, não se sabe se a polícia continuou investigando a Elaine Paiva. Todos os suspeitos foram soltos e até hoje não há uma explicação para o motivo de Elaine ter feito a denúncia. Passado todos esses anos, sem nenhuma resposta para o que aconteceu com a sua filha, Jovita entendeu que a luta na causa de desaparecidos era a melhor maneira para lidar com a dor. Ela se tornou ativista da causa, trabalhou em ONGs de mães com filhos em situações difíceis e liderou campanhas. Em 2019, ela assumiu a coordenação de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Rio. Muitas perguntas ficaram sem respostas nesse caso. A família afirma que a versão da dívida com traficantes não condiz com o comportamento de Priscila. E se ela foi mesmo assassinada, onde está o corpo? Já que no local indicado pela suposta participante do crime, nada foi encontrado. E se o seu depoimento não era verdadeiro, por que ela inventou essa história? E diante da possibilidade de Priscila ter sofrido um surto psicológico e ter perdido a memória, porque até hoje ninguém a reconheceu e a ajudou a voltar para casa. Tudo permanece até hoje um grande mistério. Eu entro num luto, né? E de manhã eu tenho que renascer minha esperança. Todo dia renasce a minha esperança. Eu até hoje não saí do país para ver meus netos, meu filho, do telefone. Eu estou sempre esperando aquele telefone tocar para me dar um notícia.